Bem, eu queria cumprimentar a Camila e o Paulo pelas apresentações. Esse tema esses temas que vocês abordaram, para mim, eles são muito caros, né? Até porque eu sou professor de jornalismo e sou jornalista também. Trabalhei 17 anos em jornais e depois fui virando professor. E hoje tenho uma relação também com assessoria de imprensa, hoje, no atual momento. Além de ser professor, eu trabalho numa firma de assessoria de imprensa. Então eu vou inverter um pouco, eu vou falar primeiro dele, do último. Uma questão que a gente tem discutido muito é se existe uma diferença concreta entre você ser jornalista e ser assessor de imprensa. Claro que todo mundo é jornalista, porque você fez faculdade de comunicação, se formou, tem o diploma, às vezes, né, de jornalista, e, no entanto, você trabalha como assessor de imprensa. Eu, por exemplo, assessoro, como jornalista, sou assessor de imprensa de 2 entidades. E aí tem um problema. Na verdade, a gente aprende, né, nas teorias do jornalismo que o jornalista é um profissional que tem um compromisso com a sociedade como um todo, na sua pluralidade, na sua amplitude. Já o assessor de imprensa, não. O assessor de imprensa trabalha para uma instituição, seja ela uma grande instituição internacional, como a Igreja Católica, que tem outros contornos, né, a questão da fé, da religiosidade, não é uma instituição bancária, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem vínculos com aquela instituição. Então, você estava falando dos profissionais, eu fico pensando o seguinte, não tem muito tempo, lá na faculdade de Alonso, onde eu também dou aula, na faixa, um aluno me perguntou, estava preocupado, assim, precisando de trabalhar, final de curso, e ele disse, olha, professor, eu recebi um convite para trabalhar na Folha Universal. O que você acha? Aí eu falei assim, o jornal da Igreja Universal do Reino de Deus, ele falou, Eu falei, e aí, você vai trabalhar lá? Não, professor, eu fico meio preocupado, porque que liberdade eu vou ter para escrever nesse jornal? Eu vou ter, enfim, as pautas vão ser as pautas que interessam à igreja, o tratamento da matéria vai ser dado de acordo com o interesse da igreja e tal. E ele estava vivendo uma crise de consciência a esse respeito, porque ele tinha aprendido, né, que o jornalista é quase que a consciência da polis, né? Você é aquele cara que, né, recebe um munus da sociedade. É claro que ele sabe que não é assim, né? E aí eu disse para ele, olha, pensa sobre isso. E lá no final da conversa eu disse uma frase de efeito, que depois eu achei interessante. Na hora eu mesmo me autocritiquei e depois eu achei interessante. Eu disse, olha, não tem muita diferença entre trabalhar para o Roberto Marinho ou para o Bispo Macedo. Foi uma frase de efeito que eu disse assim na hora, né? Porque você vai se submeter a lógicas, né? Você trabalha no Globo, você se submete ao projeto editorial do jornal, as escolhas do jornal, enfim, os desejos da empresa, dos donos da empresa, suas filiações políticas, ideológicas, sua visão de mundo e tal. E na Igreja Universal vai ser a mesma coisa. Foi uma frase que eu soltei assim, e depois eu refleti. Então, você falando, eu estava pensando nisso, né? Quer dizer, será que aquele jornalista que vai trabalhar para a Igreja Católica apenas porque é um emprego que ele arrumou, ele não tem, ele pode até nem ser católico, e ele vai profissionalmente trabalhar para a Igreja, né? De que maneira esse trabalho é feito? É com esse sentido descompromissado, quer dizer, né? E eu lembro de uma piada que tinha um professor aqui, que eu acho que a Sandra conheceu, o Vambier, professor antigo, que uma vez ele contou essa história, que um amigo dele tinha dito para ele, que um chefe dele tinha dito assim, contou uma história de um editorialista, que na véspera da Semana Santa o chefe dele disse para ele escrever sobre Jesus Cristo, um editorial sobre Jesus Cristo. E ele perguntou, contra ou a favor? Né? Ele é um jornalista, ele sabe escrever, ele
Poderia escrever 10 laudas falando mal de Jesus Cristo e 10 laudas dizendo que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, enfim. Né? Então me ocorreram essas questões, quer dizer, com essa questão do mercado. Né? Ou se o assessor de imprensa das igrejas, das arquidioceses, das prelazias, ele tem que ter algum outro compromisso de ser também um jornalista católico que, enfim, vive o ambiente do catolicismo, acredita naquilo, se envolve emocionalmente com aquilo e também é um profissional de comunicação disso. Né? Outra, rapidinho, estou falando muito, mas só vou acabar aqui, rapidinho. Outra coisa que me ocorreu, que eu achava que você talvez devesse ter ido um pouquinho por aí, só uma sugestão, era da eficácia de repente, a Igreja Católica criar algum tipo de instituição, de organização, que pudesse assessorar os jornalistas profissionais dos veículos, quando escrevem sobre temas da Igreja Católica, de ter um maior esclarecimento sobre as questões. Eu me lembro que lá no Jornal do Brasil tinha o Borges Neto, que se especializou, né, em temas religiosos. Então, ele era um jornalista que conhecia toda a hierarquia da igreja, conhecia por dentro, sabia de tudo. Então, quando você tinha alguma dúvida sobre alguma coisa ligada à igreja, o Borges esclarecia, porque ele tinha ligações, fontes na igreja e tal, não sei o quê. Eu acho que seria útil também isso, porque muitas vezes, ontem a gente viu aqui o rapaz lá do Marcelo falar da maneira como, ontem não, terça-feira, da maneira como a Folha de São Paulo cobre a pedofilia na Igreja Católica, inclusive relacionando com a figura do Papa Bento. Né? Então, às vezes, os jornalistas profissionais não envolvidos com temas religiosos cometem erros absurdos ao escreverem matérias religiosas. Talvez fosse interessante a igreja se preocupar com isso. Né? Bem, então, legal o teu trabalho, acho uma pesquisa envolvente. Eu não entendi muito, assim, sei lá se é um cacuete meu, mas eu não entendi muito o objetivo da tua pesquisa, quer dizer, o objetivo central da tua pesquisa, já que você fez isso num mestrado, né? Ou não, ou você ainda vai fazer isso? É um recorte da tua dissertação de mestrado, né? Eu fico assim meio vazio para mim. Não vazio, vago, né? Desculpe, a palavra não é essa, né? Bem, não ficou vazio, vago, tal. Mas é interessante, eu achei que você procurou as fontes e fez uma dimensão qualitativa, os percentuais e tal, que são informações interessantes. Mas, de qualquer maneira, algumas inquietações. Com relação a uma coisa, eu vou fazer a ponte já com ela para finalizar. Uma coisa que me fica assim, eu tenho TV a cabo e eu vejo, assim, en passant, os canais religiosos todos. A sensação que eu sinto é que aquilo tem pouca eficácia do ponto de vista da comunicação para fora. Eu tenho a impressão que só leem os jornais ligados a confissões religiosas, quaisquer que sejam, os fiéis dessa confissão religiosa. Só assiste a TV Canção Nova, ou eventualmente até século XXI, a pessoa que já é fiel da igreja. Eu sinceramente, não sei se eu estou aqui até especulando junto com vocês, né? Se o assistidor comum de televisão assiste esses canais, ou se eles são apenas assistidos pelos fiéis das igrejas.